Olá pessoal, esse é o Jornal de Umas Notícias, edição de quarta-feira, hoje dia 20 de setembro, feriado. E os destaques de hoje são: nova lei sobre fake news está tramitando no Congresso. 20 de setembro, saiba o que aconteceu em 1835 aqui no estado. Falta de água em Bento Gonçalves. O corpo achado ontem no penhasco do bairro Tancredo Neves é identificado. E os destaques da dupla Grenal. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal de Umas Notícias. A apresentação Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Pessoal, por aqui começa o Jornal de Umas Notícias e a gente sempre começa aí com esse bloco chamado Entendendo a Política, para que você fique ciente do que acontece no cenário político aqui brasileiro. Bom, vamos falar do Congresso, que está tentando implementar projetos de lei em relação a fake news. Uma questão muito polêmica, pessoal. Fake news pode ser considerada uma mentira ou uma questão de ponto de vista, o que é muito difícil de julgar. Um projeto de lei relatando as fake news é tão perigoso que pode causar danos irreversíveis aos associados àquela questão. Temos que ter um parâmetro, tá, pessoal? Vamos entender da seguinte forma. Vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo, no início do ano, uma escola de ensino infantil teve algumas denúncias. Você lembra? Passou em todos os noticiários, onde as crianças inventaram uma conversa, dando ideia que teriam sofrido abuso sexual por parte do motorista da van. Lembrou agora? Então, as entidades de ensino e a entidade de ensino e a casa do motorista foram apedrejados. A escola então logo foi fechada e tiveram vários prejuízos com professores, funcionários, fornecedores, funcionários em geral. Os proprietários eram de origem japonesa e sofreram uma pressão muito grande aí de sua comunidade. E até acabaram adoecendo e logo após o casal faleceu, talvez aí em razões das represárias. E no final das contas, ficou afirmado que uma autoridade policial tinha falsificado os documentos. Lembra? A imprensa aí fez uma matéria exagerada, até desproporcional. E por isso sim, eu digo que era uma fake news. Tem que ser olhado aí com mais atenção esse caso. Mas quem é que vai julgar se é verdade ou não? Uma questão complicada. Será que o juiz vai julgar isso? Que se nesse caso, se a imprensa fosse verificar as origens das informações, ao invés de sair crucificando o acusado, seria um caso diferente. Mas aí vem uma questão complicada e fora de lógica. O que pode parecer fake news para você, pode não parecer fake news para mim. Se você discorda de algo, não quer dizer que é uma fake news. Pois quem julgar terá que ter discernimentos nessas questões. E lembrando que o papel do jornalista, o nosso papel, é investigar e apresentar os fatos. O papel de julgar se é certo ou errado é com você, telespectador. Nesse caso, a imprensa deu um valor muito grande e não olhou para a segunda parte do fato, né? E por isso aí crucificou aí muita gente. Em relação à política, hoje há muitas outras notícias que a gente teria que dar, né? Tem o discurso do presidente Lula, né, lá nos Estados Unidos, que defendeu os regimes da Venezuela e de Cuba,
que são países comunistas. E depois do discurso, muita gente bateu palma, mas o presidente ucraniano nem levantou, né? Não bateu palmas. Outra questão que está tramitando na Câmara de Lei é um projeto de lei complementar que diz que se o presidente da casa não der o seu parecer sobre um pedido de impeachment, a mesa diretora pode tomar as rédeas e botar em votação. Isso tiraria a autoridade, né, de Lira e Pacheco, dos presidentes das casas aí do Senado e dos deputados. Isso tiraria muito poder deles, né? Descentralizaria o poder. Porque o poder está nos dois. Se eles querem botar em votação, eles botam. Se não, neca pau. Também tem a troca do avião do Lula, que ele mandou construir em 2004. É um avião razoavelmente novo. E agora não atinge mais as suas necessidades. Tem que ser maior, tem que ser mais luxuoso. Então as notícias políticas são enormes e o nosso tempo é pouco. Então a gente vai dividir ela em alguns blocos aí durante as semanas, tá? Voltaremos com mais um bloco Entendendo a Política amanhã, se terminarmos a manutenção. E se nós não conseguirmos terminar a manutenção, mas na sexta a gente volta, tá? Agora vamos para o bloco esportivo. O bloco esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. E a gente começa o bloco esportivo ainda falando da repercussão dos erros de arbitragem entre Grêmio e Corinthians. A entidade, a CBF, né, já admitiu que houve erros. Os árbitros foram afastados, né, os 3 que estavam na cabine de VAR. Quanto o árbitro de campo fica em stand-by, fica aí mais ou menos, aí vamos ver o que acontece e depois ele será punido também. Nesses próximos dias aí a direção do Grêmio vai enviar uma reclamação à CBF, né, que ainda não enviou. E as atenções gremistas amanhã estarão voltadas ao Palmeiras, ao Verdão, porque o Verdão está em segundo colocado na tabela de classificação. E agora o Grêmio é o quarto colocado com 40 pontos, Perdeu aí contra o Corinthians, né? Perdeu uns pontinhos contra o Corinthians, não podia ser o terceiro, segundo, sei lá. Bom, e a novidade boa para os gremistas é que o zagueiro Pedro Jeromel já treinou, deixou assim a sua capacidade de treinar mais afinco, né? Já entrou, treinou normalmente ontem, treinou normalmente hoje e poderá ajudar a equipe perante a ausência de Kahneman. O Kahneman levou o terceiro amarelo e ficará de fora dessa partida. Bom, falando de Internacional, a semana do Inter foi de extrema preparação para esse confronto, que tem o confronto de amanhã, às 19h30. E tem só uma baixa, né? Eduardo Cudê tem só uma baixa, que é o Pedro Henrique, que lesionou o braço esquerdo e provavelmente desfalcará o Colorado toda essa temporada, né? Barcelos, o presidente do Internacional, diz que tem que dar preferência a Libertadores, mas tem que ter uma atenção especial ao Brasileirão, para não cair na zona de rebaixamento. No feriado de hoje, nada de descanso para a dupla Grenal. Treino abaixo de treino. Tá, amanhã mais informações do Inter e do Grêmio. Esse foi o bloco esportivo. E o bloco esportivo, você sabe, tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, lá você acha acessórios esportivos. Dá uma olhada aí.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Bem facinho de achar, a Natal Fitness é o nosso patrocinador no Bloco Esportivo. Bom, hoje é feriado, né? Todos sabem que hoje é dia 20 de setembro, é comemorado o Dia do Gaúcho. Mas você sabe o que aconteceu em 20 de setembro de 1835? Para que essa data tivesse essa lembrança, estivesse na lembrança de todos os gaúchos. Então eu vou resumir aqui para vocês o que aconteceu nessa data, né? No dia 18 de setembro de 35, alguns revolucionários se reuniram próximo a Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, para aplicar um golpe de Estado. Eles queriam destituir o presidente da província do Rio Grande do Sul, que era Antônio Rodrigues Braga. Então, estes rebeldes juntaram mais ou menos uns 200 homens e foram de Guaíba para tomar a capital, Porto Alegre. E na noite de 19 de setembro, então, sabendo dessa aproximação dos rebeldes, o presidente Braga mandou reunir uma tropa e ir de encontro aos revolucionários, né? Que queria dar um laço nos revolucionários, né? O presidente Braga. Os revolucionários estavam sendo liderados pelo Cabo Rocha e também pelo general Bento Gonçalves. Então, na peleia que aconteceu aí, o pessoal que guardava a República do Rio Grande do Sul não tinha muita ciência de combates noturnos. E os revolucionários tinham. Então, parecia que os revolucionários estavam em milhares, e na realidade era só 200, né? Então, os brigadianos da época bateram em retirada. E nesse momento relataram ao presidente Braga que borrou toda a sua bombacha e também bateu em retirada para a cidade de Rio Grande, o que faz o medo, né? E por isso, no dia 20 de setembro, os revolucionários acabaram tomando Porto Alegre. E as forças policiais da época também acabaram aderindo aí à causa dos rebeldes, se juntaram, né? Tipo, os brigadianos da época se juntaram aos rebeldes, então era só uma força. Mas até agora eu não falei para vocês o motivo que isso acontecesse. A data inicial da Revolução Farroupilha é o dia 20 de setembro, é o motivo da destituição do presidente Braga. Eram as suas más escolhas, né? O presidente Braga fazia más escolhas. Qualquer semelhança com os dias atuais são mera coincidência, hein? Braga também tinha uma péssima administração da província. A tributação era exorbitante em cima do charque e do couro. Foram algumas más escolhas do presidente Braga que o destituíram. E sabendo que a tributação desses mesmos produtos, do couro e do charque, que vinham da Argentina e do Uruguai, eram bem mais baixos. Então era mais barato se comprar charque do Uruguai do que comprar os daqui, do Rio Grande do Sul. Era vantagem comprar esses produtos trazidos de fora da província. E também lembrando que quando o Brasil... Agora vamos voltar um pouquinho mais atrás para você entender uma questão. Quando o Brasil se emancipou de Portugal, Uruguai pertencia à República Federativa do Brasil. Você não sabia? Uruguai era parte do Brasil. E por divergências culturais e políticas, o Uruguai se emancipou. Bento Gonçalves também ajudou nessa empreitada.
como deveria ter acontecido com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul olhou e disse: ó, o Uruguai se emancipou, então vamos nós também pelear, né? Todos esses entraves estavam levando a província do Rio Grande do Sul à ruína. O Braga estava mal na foto. Vejam bem que eu não estou dando nenhuma ideia. Isso são apenas fatos históricos que devemos saber, principalmente os gaúchos, né? Deviam saber. Como diz o nosso hino: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Gostou? Entender um pouquinho mais, né, do que aconteceu no dia 20 de setembro. Vamos a um pequeno comercial, vamos ao comercial da Harmony Sonorizações e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Esses são os patrocinadores do Jornal Últimas Notícias: Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Foi identificado como Glênio Bellets, de 36 anos, o homem encontrado morto em um penhasco no bairro Tancredo Neves, em Bento Gonçalves, na tarde de ontem. De acordo com as informações, ele foi encontrado por populares e posteriormente foi acionado a Brigada Militar para atender a ocorrência. Ainda segundo relatos, Bellets estava desaparecido desde domingo, dia 17, quando saiu de sua residência na rua Adelaide Basso Pasquale. O homem era foragido da justiça e tinha vários antecedentes criminais. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias estiveram no local do crime para os levantamentos periciais. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal e as causas da morte ainda estão sendo apuradas. Agora eu vou tirar minha imagem da frente. Dá uma olhada aí. A imagem de fundo do jornal de hoje se refere ao rompimento de uma adutora de água no município e provavelmente provocará oscilações no fornecimento em Bento Gonçalves. A situação foi confirmada ontem por técnicos da Companhia Rio Grandense de Saneamento, por técnicos da Corsã. Apesar da situação, segundo a empresa, em razão da capacidade dos reservatórios e do tempo necessário para a manutenção, é possível que não ocorra desabastecimento em toda a cidade, talvez em alguns bairros, mas podem ocorrer imprevistos. Ainda segundo a Corsã, durante a madrugada de ontem ocorreu uma série de interrupções na alimentação de energia elétrica nos pontos de captação e bombeamento de água, o que acabou fragilizando o sistema pelas variações de pressão da adutora. A previsão é de que a manutenção seja encerrada até o final da tarde de hoje. Isso é a explicação da Corsã. Então, galera, vamos se prevenir que provavelmente possa aí no seu bairro faltar um pouco de água. E como adutora, amanhã estaremos em manutenção. Se terminarmos mais cedo que o previsto, então voltaremos, e se não, na sexta-feira estaremos de volta com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Valeu!